Recebe Luiz Felipe. Erra o passe e agora o Vasco tem o contra-ataque. Olha o que faz o Figueiredo pra fora! Fala Flávio, continuando aqui os nossos tutoriais de como jogar o Futebol Team Game. Hoje a gente vai precisar abrir um pacote. Eu ensinei a fazer isso no último tutorial, você vai lá nos pacotes e abre. E eu vou receber agora o meião da Macedônia. Eu considerei interessante esse item aí pro meu jogador. Eu já tinha aberto 2 outros pacotes antes de começar a gravar que eu não gostei tanto, por isso eu vou ensinar primeiro a vender. Você vai lá em itens e vai ter vender itens. Você vende, esses itens recebem alguns euros que você pode investir, por exemplo, em treinamentos pro seu jogador. Mas esse meião eu gostei. Como é que eu faço para equipá-lo? Você vai lá em itens, você vai ter ali equipar e você equipa aí o meião. Eu gostei mais desse meião do que eu usava anteriormente, então ter equipado meu jogador agora ganhou algumas vantagens. Lembrando que para quem quiser começar a jogar o Futebol Team Game é muito fácil, tem um link aqui na nossa descrição, você começa a jogar, manda um print pra gente, a gente vai te enviar um código para turbinar o seu jogador. Valeu Flávio, forte abraço para você. Bom dia, um bom dia gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020. E nós vamos abrir esse bom dia. Você viu aí o lance espetacular do atacante Figueiredo na primeira partida da decisão da Copa do Brasil Sub-20. O goleiro sai jogando da intermediária, toca a bola no pé do zagueiro que tenta fazer uma inversão. A bola vem no peito do Figueiredo, que da intermediária do Vasco quase faz um gol espetacular, que nem Pelé fez. Um gol maravilhoso. Outro dia o Rafael Sobis no Cruzeiro fez um gol muito parecido, mas um pouquinho mais à frente. Figueiredo fez quase da entrada da grande área do Vasco da Gama. Isso mostra ousadia, mostra alegria, vontade de vencer, algo que realmente nós precisamos, de inventividade, de criatividade. E eu abro esse bom dia gigante hoje com quem merece o aplauso, com quem merece ser destacado. O futebol de base do Vasco. Os meninos sub-20 que ontem começaram a decidir a Copa do Brasil desse ano, enfrentando o ótimo time do Sport Clube Bahia. O Vasco saiu perdendo por 1-0, um cruzamento da direita, a bola acabou enganando o lateral direito, que na verdade é volante JP Galvão, e o atacante do Bahia fez um belíssimo gol, 1-0. Mas dava confiança no time do Vasco treinado pelo Diogo Siston. A equipe partiu para dentro e conseguiu virar o jogo. E você vai ver aí os 2 gols. Um feito aos 45 minutos, numa bola carambolada, o oportunismo de Gabriel Peck, e logo depois também uma roubada de bola. Peck tocou a Laranjeira, que cruzou da direita, e o MT entrando pela esquerda, Artilheiro meteu de pé esquerdo e fez o 2-1 para o Vasco. Vamos então curtir, na sequência, o primeiro gol do Vasco e logo em seguida o segundo gol, o gol da vitória e o gol da virada. Mais atrás, Matias, Gabriel Peck, devolução para o Matias. Costurando ali pelo meio Vasco, toque de categoria do Laranjeira, Gabriel Peck na cara do gol! Gol do Vasco! Gabriel Peck empata no finalzinho do primeiro tempo. Numa linda jogada ali pelo meio, de pé em pé. Matias, Peck, de novo Matias, olha o que vai fazer o Laranjeira, de letra, o Matias divide, o Gabriel Peck atento, espertíssimo, veio de trás, ficou na cara do gol, e aí toda a categoria para finalizar, bola no fundo do gol do Bahia, Gabriel Peck, passamos dos 48, passe errado agora do Gabriel. O Peck toca para o Laranjeira dentro da área, cruzamento na boca do gol! Gol da virada do Vasco! MT, o camisa 10! Num vacilo do Gabriel na saída de bola, o Vasco pega a defesa do Bahia desarrumada. E aí é mortal, olha a antecipação do Gabriel Peck. Bola enfiada para o Laranjeira, condição legal para ele. E o cruzamento é primoroso para o MT pegar de primeira. Quem falou depois do jogo foi Gabriel Peck. Falou curtinho, mas falou o suficiente.
Mostrou muito talento o menino, principalmente jogando pelo meio, fez um gol de oportunismo e também roubou a bola para o segundo gol. Gabriel Peck falou que o papo técnico com o técnico Diogo Siston foi muito importante para que o Vasco conseguisse mudar sua postura, virar em cima do forte time do Bahia e conseguisse uma vantagem para o jogo decisivo no Rio de Janeiro. Começou um pouco difícil, eles conseguiram furar nossa marcação, mas aí teve o tempo técnico, a gente conseguiu acertar e pudemos virar o jogo agora aí para São Januário e levantar o caneco lá se Deus quiser. Mas será que o time jogou bem mesmo? Eu pedi a opinião ao meu querido JP Scofano, que conhece tudo da base do Vasco, para que ele possa falar desse desempenho do time treinado pelo Diogo Siston, que agora define o campeonato no próximo domingo, dia 3, às 19 horas em São Januário contra o Bahia. E aí, jogamos bem? Foi merecido esse resultado de vitória, JP? Fala Flávio, fala galera do canal, um bom dia gigante pra vocês. E olha, se o time profissional não ajuda, a gente vai falar um pouquinho mais da base do Vasco, que dá muito orgulho ao seu torcedor. Ontem aconteceu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil Sub-20, o Vasco jogou fora de casa lá na Bahia, pegou o time do Bahia e venceu por 2-1 de virada. Os gols foram marcados pelo Gabriel Peck e pelo MT. E agora a gente fala um pouquinho mais desse jogo, a minha opinião, o que eu achei dessa partida. Eu achei que o Vasco jogou muito bem, apesar de ter dado alguns espaços para o Bahia, mas o Vasco mostra que é uma equipe muito consistente, muito competitiva e tem sim jogadores prontos para ajudar o Vasco na equipe profissional. Não sei se para agora ou se para a temporada que vem, mas com certeza está produzindo aí uma boa safra. Esses jogadores bem preparados vão ajudar muito o Vasco no profissional. E a gente vai citar alguns desses jogadores que chamaram bastante atenção nesse jogo. O primeiro deles, logicamente, é o Gabriel Peck. Marcou o gol do empate, Gabriel Peck desceu do time profissional para ajudar o Sub-20 e vem se mostrando ser um jogador bastante decisivo, um jogador bastante importante para esse esquema do Diogo Siston. Então eu acho que é um jogador que com certeza terá mais oportunidades. A gente sabe que o Peck tem talento, tem potencial, mas ele não estava conseguindo mostrar isso no profissional. Então quem sabe agora com mais confiança, mais noção tática, o Gabriel Peck melhore um pouquinho aí a sua condição para voltar à equipe profissional. Outros jogadores que jogam agora pelo meio de campo que eu acho que precisam ser citados. Logicamente o primeiro deles é o Caio Lopes, um excelente jogador. O Caio Lopes é um jogador que a gente vem cobrando há muito e muito tempo para que apareça na equipe profissional e acho que chegou a hora do Caio, até por estar estourando a idade, já começar a treinar pelo menos com a equipe profissional e ser um jogador que possa ser considerado opção para o Ricardo Sapinto, que tem poucas opções ali para o meio de campo. Ontem o Vasco só tinha 2 jogadores para o meio de campo no banco de reservas para o jogo contra o Atlético Paranaense. Só tinha o Léo Gil e o Bruno Gomes. Então, acho que o Caio Lopes já pode começar a ser cogitado para o banco de reservas. Outros 2 jogadores do meio de campo, esses aí trocam de posição direto, o Laranjeira e o MT. Inclusive, o MT fez um gol e o Laranjeira deu 2 assistências nessa partida. Eu acho que o Laranjeira ainda fica um pouco atrás de todos os outros jogadores que eu citei, mas não é um jogador descartável. Eu acho um jogador que precisa ser mais bem preparado, precisa ser mais bem olhado pela comissão técnica do Vasco. Eu acho um jogador que demanda aí um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho para que se torne profissional. Mas é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, isso não pode ser desprezado. Mas ainda acho que não está pronto para a equipe profissional. Acho que ele pode ser aí, ganhar um pouco mais de intensidade, mas é outro que eu já subiria pelo menos para treinar, para fazer uma época de treinos, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica. E para encerrar, de todos os jogadores que eu falei, a gente tem que citar também o João Pedro, outro jogador que a gente reclama, que não tem tantas oportunidades. O Vasco tem uma lacuna grande de jogadores de lado de campo no elenco profissional. O João Pedro é um jogador que já está no teto do Sub-20. Eu acho que ele não tem mais tanto a evoluir, tanto a melhorar. Então acho que ele precisa de um novo desafio. Então aparecer na equipe profissional do Vasco pode ser uma boa para ele. Flávio, só lembrando que o último jogo, na verdade o jogo decisivo aí da Copa do Brasil, vai ser no domingo, dia 3, partida importantíssima. A gente até deve fazer pré e pós-jogo desse jogo, até que o Vasco profissional não entrará em campo. O próximo jogo do Vasco profissional é só no dia 7, contra o Atlético Goianiense fora de casa. Então vamos todos acompanhar e torcer pelos crias da colina. Valeu, Flávio! Forte abraço para você e para todo mundo que acompanha o nosso Bom Dia Gigante. Toca o vídeo aí. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. O
Time que entrou em campo ontem: Cadu no gol, JP Galvão, Menezes e Zé Vitor na zaga e Caio Buiú na lateral esquerda, substituído por Saulo, Caio Lopes, o capitão, o paraguaio Matias Galarça, João Pedro, depois Figueiredo, Gabriel Peck, depois Arthur, na frente MT, depois Rodrigo Volante e Laranjeira, depois Marcos Dias. Lembrando, domingo, 19 horas, dia 3 de janeiro, todo mundo ligado no Sport TV e na Vasco TV, transmissão para Vasco da Gama e Bahia. Os meninos do Sub-20 abrindo o Bom Dia Gigante dessa segunda-feira por mérito. Eles correm atrás, eles brigam, eles lutam, eles perdem, mas perdem com honra. Por isso, merecem a abertura. E ó, o nosso aplauso na abertura desse Bom Dia da segunda-feira. Algumas informações rápidas a respeito de bastidores do Vasco. Primeiro aspecto, questão salarial. Há uma informação de que até a próxima quarta-feira há uma tentativa de um dinheiro já ser aportado pela nova gestão, aquela que, a princípio, vai assumir no dia 19. As pessoas da nova gestão Jorge Salgado já têm conversado com funcionários, com prestadores de serviço, com pessoas ligadas ao futebol sobre essa possibilidade de que o dinheiro possa sair até a próxima quarta-feira, no máximo dia 31. Dia 31 o expediente bancário é bem curto, é de 10 a meio-dia, nada que funcione muito, mas dá para se conseguir uma grana para a rapaziada poder pelo menos passar o ano novo. Principalmente os funcionários, esses sim merecem passar um ano novo com muita grana. Os jogadores que não estão jogando bem, mas têm que receber como funcionários, tem o outubro vencido em novembro e o novembro vencido em dezembro, além do 13º salário. Os funcionários não receberam o 13º salário e têm que receber o novembro vencido em dezembro. Há uma informação de que seriam 4 meses de salários atrasados, eu confirmei isso com o financeiro do Vasco. Não são 4 meses de salários atrasados. Até a questão das férias, não vai ter pagamento de férias, porque as férias foram antecipadas logo no início da pandemia. Tem muito funcionário que, inclusive, foi colocado de lado para que o clube pudesse pagar 30% e os demais 70% pagos pela ajuda do governo. Esses funcionários ainda estão recebendo dessa forma, serão realocados, entrarão na folha normal a partir de 2021. Mas a informação que nós temos hoje de 2 pessoas do departamento financeiro, portanto, a gente não tem o porquê de duvidar, é que os funcionários não receberam o 13º e o salário de novembro vencido em dezembro. O outubro vencido em novembro eles receberam na semana passada. Em relação à celeuma envolvendo a penhora da Fazenda Nacional, eu ontem pude conversar antes do jogo com algumas pessoas ligadas ao departamento jurídico do Vasco para entender o que o Vasco vai fazer com essa notícia da cobrança de 32 milhões por fundo de garantia, por deixar de pagar acordos, enfim. Mais uma vez, o final do ano do Vasco junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobrando. Ano passado foi aquela grana enorme que serviria para poder pagar salários e tudo mais. Foi até um estopim para a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo e esse ano mais uma vez. O clube não foi notificado ainda dessa situação. A Justiça está em recesso. Isso provavelmente vai ser encaminhado a partir do início do ano de 2021. Mas vai ser feito sim um recurso, vai se discutir com provavelmente o novo VP jurídico, que é José Cândido Bulhões, qual é o posicionamento da nova gestão, o que vai ser feito, se quer que recorra ou não. Provavelmente sim vai querer que seja recursada essa ação. Não apenas pelo aspecto das penhoras, mas também em relação ao fato de estar se pedindo quase 100% de penhora das receitas do clube, o que iria inviabilizar pagamento de salários, parcelamentos tributários, prestadores de serviço, um caos. Todos esses argumentos vão ser levados para que, no caso da discussão na Justiça com a Fazenda Nacional, possa se amortizar esse dinheiro. E para concluir, no dia 31, mais jogadores estarão saindo do Vasco, como Bruno Cozendei e o lateral direito Rafael França, terminando o contrato com o Clube da Colina. Você pode estar me perguntando, você não vai falar do jogo de ontem não, Flávio? Vontade zero. Já já a gente vai dar um espacinho para esses caras. Estão merecendo espaço para falar deles não. Estão jogando nada, só estão tomando piaba, então é curto, a gente vai falar já já. Nós vamos falar com outra situação muito mais importante que esse time profissional vergonhoso que o Vasco está apresentando no Campeonato Brasileiro. Já já a gente volta. Olha, vou confessar um negócio para vocês. A vontade de falar desse time profissional do Vasco
nesse Bom Dia Gigante era 0. Mas por respeito a você, eu vou trazer algumas informações. Por respeito. Que não aguento mais ficar ouvindo lenga-lenga desses caras que estão comandando o futebol do Vasco hoje, de que tá tudo bem, de que vai melhorar, de que jogamos bem, jogamos e tivemos azar. Não aguento mais, gente. Realmente não aguento mais. Quer um exemplo? Olha aqui. Ouve aí o auxiliar técnico de Ricardo Sapinto, Rui Mota, que deu essa justificativa do Vasco ter perdido ontem. Ele disse que foi azar. Se realmente nós não tivéssemos cometido os erros e o gol do Germancano no início do segundo tempo tivesse sido validado, a coisa seria diferente. Foi só isso, né, Rui Mota? Fala aí, amigo. Foi a nossa entrada no jogo. Acabámos por cometer um erro que o Atlético aproveitou e conseguiu fazer 1-0 na nossa ótica demasiado cedo, como é óbvio. E pronto, e as coisas começaram a não correr bem a partir daí. E entretanto conseguimos alguma reação, a equipa começou a entrar no jogo, quando depois sofremos aquele segundo golo, e isso obviamente deixou a equipa um pouco fragilizada. Ainda assim retomámos a segunda parte. Se tivéssemos tido também a sorte daquele gol ter entrado, portanto de ser realidade do Cano, as coisas certamente iriam melhorar, porque a equipa ia ganhar confiança, por outro lado o Atlético também ia abanar com esse gol. E realmente as coisas não nos correram em feição, e o Atlético soube aproveitar os erros que nós cometemos. Olha, é difícil, é muito difícil a gente ouvir isso, porque olha, não tem muita justificativa. A campanha do Vasco no ano é uma campanha medíocre, ainda bem que acabou esse ano, viu? Que esse ano de 2020 para o futebol do Vasco foi um dos piores de todos os tempos. O Vasco fez 26 jogos, são 13 jogos em casa e 13 jogos fora de casa. Conseguiu 4 vitórias em casa, conseguiu 3 vitórias fora. Fora foram contra Ceará, Sport Recife e o Botafogo no Engenhão. Foram 4 empates em casa e 3 empates fora de casa. E derrotas foram 5. Um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro e 7 derrotas fora de casa. Inacreditável. O Vasco vem aí, desde o Campeonato Carioca, colecionando decepções para o seu torcedor. No Campeonato Carioca, por exemplo, foram 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Vasco não chegou à semifinal nem de Taça Guanabara, nem de Taça Rio. Na Copa do Brasil, o Vasco conseguiu passar de fase, na primeira fase, empatando com o poderoso Altos do Piauí, 1-1. É, amigo, gol do Germancano, difícil. Depois, Germancano decidiu aqui no Rio, contra o ABC, 1-0, jogo único. O Vasco na Bacia das Almas passando. Depois perdeu para o Goiás em casa. Veio a pandemia. Depois da pandemia, o jogo de volta, talvez o melhor jogo do Vasco no ano. Vitória por 2-1, mesmo assim nos pênaltis. Depois o Vasco conseguiu a proeza de perder para o Botafogo mal para burro por 1-0. E depois não conseguiu fazer um gol no Botafogo, 0-0 em São Januário, eliminado da Copa do Brasil. E na Copa Sul-Americana nós pegamos 3 potências do futebol sul-americano. Começamos com o Oriente Petroleiro, depois fomos para o Caracas e depois fomos para o Defensa e Justiça. E conseguimos ser eliminados pelo time argentino. Foram 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 48 jogos na temporada, são 15 vitórias, 14 empates e 19 derrotas. E o técnico Ricardo Sapinto, senhor Ricardo Sapinto, que até esse momento não foi demitido, a gente vai falar sobre isso já já. Ricardo Sapinto tem 15 jogos e tem apenas 3 vitórias no comando do Vasco. Uma campanha, um trabalho realmente terrível, patético. Até o momento em que eu gravava esse vídeo aqui, não havia nenhuma informação de possível demissão de Ricardo Sapinto. O grupo voltou de Curitiba, Ricardo Sapinto a princípio ficaria, não se sabe se hoje pode ter. A gente sempre coloca aqui que está prestigiado, pode ser que realmente seja demitido, porque é o que normalmente deveria acontecer, mas não se sabe. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, já afirmou em outras ocasiões que, por exemplo, o problema não é só do Sapinto, o problema é de todos, os jogadores também perdem. Talvez ele esteja chegando a essa conclusão um pouco tardia. Talvez agora ele possa ver que o problema também e principalmente é o Ricardo Sapinto. Mas olha, os jogadores também não podem tirar o corpo fora não, porque não estão jogando bulhufas. Alguns jogadores estão sendo colocados aí até como bode expiatório depois da derrota acachapante para o Atlético do Paraná ontem, mais uma no Campeonato Brasileiro. Se não vejamos, o Erley, zagueiro que voltou, ontem conseguiu botar uma bola para escanteio do nada, uma bola que vinha devagar na mão do Fernando Miguel, ele antecipou e meteu para fora. Andrei, uma atuação patética, uma atuação sem raça, sem vontade, de um menino da base que deveria estar mais indignado.
mas acho que está mais preocupado com outras coisas. Marcos Júnior, que é o Marcos Júnior, gente? É esse jogador que veio do Bangu e que em alguns momentos acha que ainda joga no Bangu. Léo Gil, o argentino, que está se perdendo no meio desse time aí, talvez mal posicionado, fez uma partida muito ruim ontem. E o Vinícius, que incrivelmente é o jogador que não realizou absolutamente nada na temporada e continua como titular absoluto. Mas olha, ontem quem bateu todos os recordes foi o lateral esquerdo Neto Borges. Você vai ver um vídeo aí que nós conseguimos coletar na internet de 3 pichotadas do Neto Borges na partida de ontem. Ele foi responsável direto por 2 gols. Sim, por 2 gols. E olha, por pouco não cometeu pênalti. Enfim, lambança em cima de lambança. Veja só, 3 lambanças fundamentais de Neto Borges na partida de ontem lá em Curitiba. Bom, o Vasco volta a jogar no dia 7 contra o Atlético Goianiense. Tem 10 dias de preparação para essa partida. Terça-feira, programação a princípio marcada, treinamentos com folga somente no dia 1º, meio expediente para todos os dias, e aí volta-se o trabalho no dia 2 para a preparação do jogo do dia 7. Como eu disse aqui, José Luiz Moreira, VP de futebol, Mário André Mazzuco, diretor executivo, e o presidente Alexandre Campelo, ninguém se manifestou. Então, torcedor, a única coisa que eu posso fazer para você, ó, lavemos as mãos, vamos esperar. O problema é que eu não quero ser crucificado, não, porque o último que lavou as mãos acabou dando problema. Não dá, realmente não dá. A direção do Vasco precisa urgentemente tomar uma postura, porque isso tá uma piada. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. A única coisa que prestou na entrevista ontem do Rui Mota, diante de tantas desculpas, de tantos devaneios, foi pelo menos a mensagem para o torcedor. Eu procurei ouvir a entrevista toda e pincelei ali a entrevista, nesse momento, a pergunta feita para saber o que se pode falar para o torcedor nesse momento, se ainda tem esperança de se tirar alguma coisa desse time. Ouça só a resposta do Rui Mota. É normal, quando a equipa não ganha, nós somos os primeiros responsáveis, como é óbvio, e hoje, obviamente, juntamente com todos os torcedores, estamos muito tristes, os jogadores também estão, como não deixariam de ser, porque nós sentimos muito este clube, sentimos muito, trabalhamos todos os dias para melhorar, e hoje as coisas não nos correram bem, e há que aceitar que as coisas não nos correram bem, há que trabalhar, há que continuar a procurar cada dia sermos melhores, e é isso que vamos fazer e que vamos continuar, e vamos estar nesta luta sempre a lutar para dignificar a camisola do Vasco. É incrível, né? É inacreditável. Olha, para a gente concluir esse Bom Dia Gigante de hoje, eu não poderia fazer diferente. Primeiro dizer que logo mais estaremos na nossa live a partir de 7h30 da noite. Estamos buscando um convidado, que eu acho importante que a gente discuta esse momento terrível do Vasco, que vai passar o ano na zona de rebaixamento a partir de 7h30 da noite. E dar um recado também, estamos participando de uma votação
no Papo na Colina. Muito obrigado aos amigos no Papo na Colina. Estamos lá com outros ótimos parceiros que fazem cobertura de Vasco no dia a dia no YouTube. Estamos lá competindo. Se você quiser ir lá, dê o seu voto, você pode votar quantas vezes quiser para ver se a gente consegue vencer, levar esse prêmio aí de melhor canal no YouTube que cobre Vasco da Gama. E eu vou encerrar esse Bom Dia com quem realmente precisava de uma entrevista coletiva ontem, que tem que ter voz sempre. Eu vou abrir para algumas mensagens, muitas mensagens de assinantes do canal Atenção Vascaínos, tirando do fundo do coração, realmente angustiados, tristes, chateados, irritados com esse momento. Mas você tira do coração, coisa que os jogadores do Vasco deveriam ver e aprender, porque do coração só quem ama muito o Vasco. E sinceramente, tô começando a desconfiar que muitos de vocês não estão nem aí pro sentimento do torcedor. Logo mais a gente se vê na live. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, sempre ao lado de vocês. Tchau, turma. Décio Silva. Castan não tem impulsão. Thiago Reis é horrível. O time todo é ruim. Se Cristo fosse técnico, não aceitaria a vaga. Rodrigo Blasques. E os escanteios? Com a bola parada, sem marcação, sem ninguém apertando, os caras não conseguem botar a bola acima da linha da cintura. Aí querem bater em 2 toques. PQP. Paulo Sérgio Reis. O técnico pode ser ruim, mas porra, os caras dentro de campo entregam o jogo no início e depois ficam correndo atrás para dar desculpas e não ficar mais mal com os torcedores. Francisco Zanotti. O Vasco precisa com urgência demitir Sapinto. Marcelo Alves tem que ser titular na zaga, Henrique no lugar de Neto Borges, jogar fechado com 3 volantes e por uma bola no ataque, assim como o Luxemburgo fez o ano passado. Adrian Lucatelli. Parei de ver o jogo com 1 a 0. O time do Vasco não tem reação. Se sai perdendo, esquece. Vitor Moses. Como o Flávio disse no vídeo, tem caras que não poderiam ser jogadores. Na pelada que jogo, os caras jogam melhor. Tem fundamentos. José Macena. Jogador de meio campo tem que ter atitude. Tem que entender o jogo para poder comandar o time. Adriano Borges. Ainda bem que esse jogo não pude ver, pois não passou em TV aberta. Um sofrimento a menos. Vasco virou piada. Time sem crédito, com fama de mal pagador. Nenhum jogador bom vai querer jogar no Vasco. Márcio Oliveira. Para demitir o treinador, tem que vir pelo salgado. O Campelo já jogou a toalha. Colóquio. Tem alguma coisa no elenco. O time está dividido. É nítido a falta de vontade e o nervosismo entre os jogadores. A gente vê muito bate-boca entre os jogadores. Tem alguma coisa ali e em breve vai estourar. O Sapinto perdeu a liderança faz tempo. Leonardo Souza. Se até amanhã o aventureiro do Sapinto não for demitido, cancelarei os 5 títulos de sócio aqui na minha casa. E por falar em título, há muito tempo que título no Vasco só é o de torcedor. Lamentável, vergonhoso, terrível, deprimente, depressivo. Sérgio Ricardo. Esse vai ser o rebaixamento mais fácil de escapar. Só que se superaram, tanto na incompetência, que vão conseguir rebaixar com um campeonato tão fraco. Se o Vasco tivesse o time de qualquer um dos rebaixamentos, não caía esse ano. Melquiades Oliveira. Nem assisti o jogo, motivo vergonha de ver esses jogadores sem vergonha. Deixei para ouvir vocês, estou envergonhado com esse time. Tenho 68 anos, mas sou Vasco da Gama. Cuiabá, no Mato Grosso. Patrick Cordeiro. Mais uma vez eu saindo triste. E ninguém lá está preocupado. Parabéns, Campelo. Você e seu ego vão sair agora. Eu continuo aqui. Rafael Marcelino. Parabéns, diretoria, pelo elenco montado. Só espero que essa derrota sirva para esse treinador ser demitido. Cadê o Marcelo Alves na zaga titular? Não tem condições de Andrei, Marcos Júnior e Vinícius serem titulares desse time. Tem que usar a garotada sub-20 do profissional. Vitor Moses. Os caras treinam, mas não sabem, não tem jeito. Nível absurdo de jogador. Futebol é uma terra estranha, onde péssimos profissionais atuam, ganham salário alto. Imagine uma empresa de engenharia, onde os engenheiros não sabem exercer seus ofícios e mesmo assim ganham bem. Simone Rezende. Não consigo mais acreditar. Sinceramente, o presidente não está nem aí. Tiraram o Ramon para trazer isso. Erraram feio. Calvin Slanvisk. Torcedor do Vasco nem se incomoda mais. A derrota em qualquer jogo é sempre certeira. Wilson Gomes. A única chance de escapar do rebaixamento é trocando o técnico. Se manter esse burro, o Vasco já está rebaixado. Anderson Albernaz. Manda o Vinícius fazer o Enem, porque o jogador não vai ser. Artes marciais. Flávio, eu arrumei emprego graças a Deus e tô perdendo, passar vergonha assistindo os jogos do Vasco.
Antunes, de Goiânia.